Opa daí, hoje e sempre, Guarani, o que parecia impossível aconteceu. Estamos classificados para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. Você acreditava? Mentira. Mentira. Larga a mão de ser mentiroso. Você é um canalha mentiroso. Ninguém acreditava lá no começo. Para deixar claro, eu nunca deixei de acreditar. Olha, é o Guarani, gente. Se não for sofrido e quase no não, aí não tem graça. Infelizmente. Bom, e aí? Eu sou o Robert, conhecido como Bob também, ou o Bugrino. Tenho aqui o canal O Bugrino. Deixa aqui seu like, compartilhe e comente. Por favor, eu preciso de comentários para ajudar a firma. E também, caso você vá fazer compras, tenho aqui embaixo links de afiliado que você pode ajudar aqui a continuar o projeto. Beleza? Bom, vamos já direto ao ponto, porque o Guarani acabou se classificando mesmo com um empate canalha. Sim, um empate bem do canalhão, para falar a verdade. Lucas Justen acabou abrindo o placar pro Guarani lá em Tombos contra o Tombense e depois Bruno Santos. Porém, nada é fácil. Tomamos um empate que, olha, a gente pensou que ia dar ruim. Muito ruim. Mas Deus foi bom. E os resultados acabaram nos ajudando. Bom, Jadson Jupi acabou fazendo o primeiro do Tombense. Depois, Luiz Felipe de pênalti. Não quero falar nada, mas Andrei está 100% em pênalti. O nosso querido Dalberson perdeu o primeiro já. Então, só joguei no ar. Mas pode ficar, Dalberson, por favor. Bom, temos aqui também as notas. Olha o que o Mirandinha está amassando em campo. Não é brincadeira. Diego Torres, finalmente, se encontrou. Está jogando cada vez melhor e mantendo uma constância boa, o que é excelente. Kelvin, temos que falar sobre o Kelvin, que está aí chamando atenção. O Farney já comentou que tem clubes querendo tentar, querendo tirá-lo do Guarani, o que é um perigo para nós. Deixa eu até ajustar aqui o meu microfone, que eu vi que estava estourado. Bom, Alan Santos. Ok, fez o trabalho. Rafael. Rafael deu uma vaciladinha, né? Lucas Justen jogou bem. Muito bem. Emerson jogou bem também. Ok. E Dalberson, se não fosse o pênalti, teria sido ótimo. Excelente. Bom, dito isso, o que importa é que nos classificamos. Estamos na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C 2025. E vamos aqui só dar uma olhada também na tabela. Olha aí, a tabela aí da primeira fase. Infelizmente, tivemos aí rebaixados. CSA. CSA que estava com tudo. O pessoal dava como favorito até durante o campeonato porque estava lá em cima. Estava no G8, ficou no G8 por um bom tempo. Acabou caindo. Uma pena. Porque Miriam Monte é uma pessoa muito legal, muito boa de conversar, inteligente, mas acabou acontecendo isso com o CSA, infelizmente. E a última notícia é que ela foi deposta do cargo de presidente do CSA. Temos aí ABC, Retrô e Tombense, que já havia disputado a partida com o Bugre, já rebaixada. Que triste. Bom, já no G8, temos aí
Caxias, Chita, Náutico, Londrina, São Bernardo, Brusque, Guarani, o maior do interior, e Floresta. Olha, outra coisa que nos chama a atenção é o Ipiranga, que acabou não se classificando. E o nosso querido Matheus Costa deixou o Ipiranga, que estava em sexto lugar, e veio ao Guarani e fez a façanha de colocar o Guarani para se classificar. O Ipiranga acabou amargando a sua permanência na Série C. Assim, todo o meu respeito e admiração ao Matheus Costa, porque acabou fazendo um trabalho excelente, um primor. Está aí invicto, digamos, porque tivemos aí empate contra a Chita, depois 3 vitórias e mais esse empate contra a Tombense. Muito bom, muito bom. Mostrou aí que tem um trabalhinho legal, além de ter ajustado o elenco. A gente acabava achando que havia ainda mais problemas e o Matheus Costa acabou fazendo com que o grupo se alinhasse e estamos aí invictos a 5 jogos. Bom, com isso, tivemos aí a montagem dos 2 grupos. Temos o grupo B e o grupo C, que é aí para seguir com a segunda fase da Série C. E lembrando, os dois, aliás, jogos ida e volta, e os dois primeiros se classificam para a Série B. Meu Deus. Agora é outro campeonato. É ida e volta e só vitória interessa. E vamos aqui dar uma passada no grupo. Grupo B, temos Floresta, Londrina, São Bernardo e Caxias. Um grupo ok. Agora, grupo C. Esse aí, o qual o Guarani faz parte. Temos Chita, Brusque, Guarani, o maior do interior, e Náutico. É um grupinho azedo, digo. A Chita, vamos ganhar. Lógico, ida e volta. Brusque, vamos ganhar também. É meio complicadinho? Sim, mas dá pra ganhar. E Náutico. Náutico tá azedo. Azedo porque fez aí uma boa recuperação e acabou terminando o campeonato. Aliás, a primeira fase do campeonato em terceiro lugar. É, isso aí. Bom, vamos dar primeiro, uma reclamação. Vim até aqui no canal do Guarani. Se você não é inscrito, se inscreva. E não temos a coletiva pós Tombense e Guarani. Tem só lá no Bugrecast. Se você não é um seguidor do Bugrecast, tome vergonha nessa sua fuça e se inscreva, tá? Temos aqui até a transmissão com a narração de Léo Trentin, porém só tem a exclusiva do Tombense e Guarani no canal Bugrecast. E também só em áudio. Não quiseram liberar imagens, infelizmente. Mas, se você quer acompanhar e saber o que foi dito, só entrar lá no Bugrecast, se inscrever e assistir a última transmissão. Beleza? Vamos aqui agora no canal, aliás, no Instagram do Guarani. Olha, o Farney tá trabalhando, hein? Tá, olha, caprichado. Desde a vitória, aliás, o empate com o Tombense, foi confirmado a segunda fase. Temos aqui até a tabela. Então, dia 6 de setembro, agora sábado, temos aí o Derby 211. E, gente, é obrigação enchermos o brinco. A quantas rodadas ou a quantos derbys estamos
sem que seja feito aqui no Brinco de Ouro. Muitos. Então esse é obrigação lotarmos. Mais ainda do que foi o jogo contra o Confiança. Muito mais. Então, ficamos aí no aguardo e no dever de encher o brinco. E depois começa as outras rodadas. Que no próximo sábado, dia 13 de setembro, tem Náutico e Guarani. 21 de setembro, Guarani e Brusque. 27 de setembro, Brusque e Guarani. 4 de outubro, Guarani e Náutico. E 11 de outubro, encerrando a segunda fase de grupos, o Derby 212. Lá no Chiqueirão. Vai ser muito, mas muito interessante essa segunda fase em grupo, porque teremos um início com Derby e uma finalização com Derby. Guarani tem a obrigação de subir. A obrigação, sim, tem que subir. E de preferência, deixar aí a Chita chupando o dedo. Bom, tem aqui a chamada, que o próximo jogo já vai ser o Derby 211, sábado 6 de setembro, às 17 horas no Brinco de Ouro. Presença obrigatória de todo bugrino, tá bom? E, além disso, a janela fecha hoje, às 23h59, dia 2 de agosto. Então, na pressa ou na estratégia, David Braz, contratado como zagueiro aos 38 anos para o Bugre. Gente, David Braz no Bugre. Caraca. Depois tivemos o anúncio aí de Júnior Brandão, centroavante. E depois Gemerson, meia. Aliás, Júnior Brandão aí com seus 30 anos e Gemerson com 28 anos. Bom, acho interessante, porque querendo ou não, tivemos aí uma sensação muito forte no jogo contra a Tombense que ainda precisamos de banco. Jogadores reservas que estejam a nível dos jogadores titulares. Sentimos que no segundo tempo foi complicado. Senti que o Guarani realmente se perdeu. Por isso até que a gente acabou levando 2 jogos. Eu espero que a gente acabe saindo bem nesse primeiro derby. Que seja casa lutada e de preferência uma goleada a nosso favor. Seria lindo. Lindo. E você, Bugrino? O que você acha? O que achou do jogo contra a Tombense? Eu achei ok. Muito erro. Ok, tivemos também desfalques. Mas assim, segunda fase, cartões zerados. Não temos ninguém cumprindo suspensão, porém temos aí um departamento médico a ficarmos atentos. Beleza? E o segundo tempo, realmente sentimos a falta de algumas peças importantes que estavam cansadas ou até mesmo foram necessárias as saídas. Então, muito boas contratações. Precisamos aí fortalecer. Beleza? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber mais a sua opinião. Bom, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo que será o pré-jogo do Derby, inaugurando a segunda fase. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.